eu nada seria, meu Deus, nada seria em absoluto se não estivesses em mim. Porém, não seria melhor dizer que eu não existiria de modo algum se não estivesse em ti? De quem, por quem, em quem existem todas as coisas? Assim é, Senhor, assim é. Como, pois, posso chamar-te se já estou em ti? Ou de onde hás de vir a mim? Ou a que parte do céu e da terra me hei de dirigir? Para que ali venha, meu Deus, a mim. Ele que disse, eu encho o céu e a terra. Hoje a gente vai falar sobre o melhor livro que eu já li na minha vida, As Confissões de Santo Agostinho. Tenho em minhas mãos um exemplar das Confissões de Santo Agostinho. O meu objetivo com esse vídeo não é nem um pouco tentar te explicar a profundidade filosófica e teológica composta nessa literatura de Santo Agostinho, mas é tentar pelo menos te apresentar esse livro e causar em você um sentimento de urgência do quanto você precisa urgentemente fazer a leitura das Confissões de Santo Agostinho. Eu já fiz a leitura das Confissões há algum tempo, então eu, quando gravo esse vídeo, não gravo esse vídeo num período recente ao término da minha leitura. Mas volta e meia eu sempre pego as Confissões de Santo Agostinho e revejo as anotações, os destaques que eu fiz nas partes importantes. Anotações, não só destaques, porque eu não rabisco o livro de maneira alguma, principalmente as Confissões, porque esse livro é o livro mais valioso de toda a minha biblioteca. Mas, enfim, voltando. E hoje, dando uma olhada nesses destaques, né, nessas partes que eu considero extremamente importantes nas Confissões de Agostinho, que chamaram minha atenção, eu logo pensei o quanto seria importante nesse canal ter um vídeo estimulando meus inscritos, os inscritos aqui, a buscar urgentemente a leitura das Confissões de Santo Agostinho, se ainda isso não aconteceu. Agostinho foi um filósofo e um teólogo do período medieval. Um filósofo e um teólogo que marcou o seu tempo. Agostinho era um teólogo e um filósofo africano. Ele nasceu no norte da África, no país onde para nós hoje é Argélia. E quando a gente fala de Agostinho, não tem como a gente não pensar acerca de um termo chamado patrística, que denomina os pais da igreja. E por que os pais da igreja? Porque Agostinho e outros homens, nos primeiros séculos do cristianismo, atuaram de forma extremamente importante, colaborando e contribuindo com muita filosofia e principalmente teologia cristã naquela época. E sendo assim, quando se fala acerca dos pais da igreja ou patrística, você vai estar falando sobre Agostinho e sobre mais um amontoado de homens que foram extremamente importantes. Agostinho, ele contribuiu muito com literaturas sobre filosofia e sobre teologia, mas com certeza a sua literatura mais famosa, que mais chamou atenção e chama atenção até hoje, foram as suas Confissões. Do que se trata as Confissões de Santo Agostinho? De fato, o livro é bem fiel ao título, porque se trata de fato de uma confissão de Santo Agostinho. Confissões acerca da sua vida, confissões acerca da sua trajetória. Esse livro é uma das primeiras, se não a primeira autobiografia que foi composta ali no período da era medieval. Agostinho escreveu esse livro no século IV, aproximadamente, século esse em que ele mesmo nasceu. E quando Agostinho escreve as Confissões, Agostinho tem cerca de 40 anos, um pouco mais ou um pouco menos, eu confesso que eu não sei detalhadamente, mas vamos colocar aí 40 anos nessa faixa etária era que Agostinho se encontrava quando escreveu as Confissões. E quando escreve as Confissões, Agostinho ele já é um bispo de Hipona. Então, Hipona, que era uma região
dominada pelo Império Romano na época, e Agostinho fazia esse trabalho ali como um bispo. Então a gente pode dizer assim, Agostinho tinha muito a perder em termos de reputação pelo que ele escreveu aqui nessas confissões, que são de fato confissões acerca da sua vida um tanto quanto severas, se pensando na posição que Agostinho ocupava naquele período. Então Agostinho foi um tanto quanto assim corajoso, e graças a Deus, porque Deus capacitou Agostinho com tamanha coragem para que literaturas como essa chegassem às nossas mãos, porque a gente de fato aprende muito com as confissões de Agostinho. O que Agostinho vai fazer nesse livro? Esse livro, ele, no meu caso aqui, eu tenho um box que é separado em 2 livros. Ó. Não são livros muito grandes, as letras são bem grandes, então a leitura, ela... Opa, agora sim. A leitura, ela é bem fácil. No meu caso, aqui eu tenho uma reedição da editora Petra, que eu confesso que eu não conheço tanto, talvez seja o único livro que eu tenho dessa editora, mas eu acredito, a não ser que tenha algo novo por aí, na data que eu gravo esse vídeo, talvez seja a última reedição, reimpressão dos livros de Santo Agostinho, se tratando das confissões. No meu caso aqui são 2 exemplares, e como que acontece a divisão desses livros? Agostinho vai escrever 13 livros dentro desses 2 livros aqui. E esses 13 livros são separados por capítulos 1, 2, 3, que são capítulos bem pequenininhos, sabe? E ainda que pareça assustador, quando a gente diz 13 livros, parece uma leitura gigantesca, mas não é tão grande assim. Então você vai conseguir ler tranquilamente esses 13 livros que compõem as confissões de Santo Agostinho. Agostinho, ele vai começar, por exemplo, lá no livro 1, no primeiro livro, demonstrando a capacidade limitada do homem de invocar e de buscar a Deus e de conhecê-lo plenamente. E o que Agostinho vai fazer ao decorrer desses 13 livros, nessa autobiografia, é demonstrar como foi o processo ali da sua conversão. Às vezes, por ser um livro do século IV e por se tratar de muita filosofia, teologia e exegese, porque é isso que compõe as confissões de Santo Agostinho. Agostinho vai fazer uma autobiografia da sua vida, banhada de uma linguagem extremamente filosófica, e no final, a partir ali do livro 10, 11, se não me engano, Agostinho vai, de forma mais técnica, se deter a fazer uma exegese dos primeiros versículos do livro do Gênesis, sem se esquecer da sua famosa e comum identidade de escrever com uma linguagem filosófica. Então, é basicamente isso que você vai encontrar nas confissões de Santo Agostinho. Mas o fato disso acontecer, de ser um livro extremamente filosófico, do período da Idade Média, não quer dizer que esse livro seja um livro inacessível, mas pelo contrário, ele é um livro que nos comunica muito em períodos contemporâneos, porque como Agostinho está narrando a sua conversão, ele fala de muitas fases da sua vida extremamente práticas e faz isso de forma filosófica, falando acerca de momentos práticos da vida. Quando Agostinho, por exemplo, fala sobre essa limitada capacidade do homem de conhecer, de buscar a Deus no capítulo 1, ele logo dá sequência falando acerca da capacidade do homem de pecar mesmo na sua infância, falando da sua infância. Ele fala sobre como ele percebia logo na sua infância a sua preferência pelos prazeres da carne. Ele fala acerca do seu amor, por exemplo, aos jogos da época, onde ele se entregou de forma idolátrica, por assim dizer, idolatrando
os jogos do seu período ali, e ele vai falar sobre o ódio que ele tinha, por exemplo, acerca dos estudos em uma certa idade. No livro 2, ele vai falar sobre a sua adolescência, sobre as frustrações que Deus, por exemplo, gerou conforme ele na sua própria vida ao decorrer da sua adolescência. Ele vai falar sobre a influência dos seus pais na sua adolescência, ele vai falar sobre um fato onde ele se envolveu em um furto de peras, uma fruta, junto com seus amigos, e de como ele fazia tudo aquilo ali para ser aceito entre seus amigos ali na adolescência. E lá no livro 3, é importante falar sobre isso, Agostinho vai falar sobre o seu envolvimento com o maniqueísmo. O que era o maniqueísmo? O maniqueísmo era um falso ensino do período de Agostinho, onde esse povo enveredava seus seguidores a crer em uma espécie de luta entre luz e trevas, uma coisa bem atípica para nós, mas que no período de Agostinho era algo extremamente nocivo. Então Agostinho, quase que por todo o livro, após mencionar isso no capítulo 3, ele vai continuar falando a sua história de como o maniqueísmo, que fez parte da vida de Agostinho, era algo que ele defendia. Ele vai abrindo mão por conta da verdade conforme ele, obtida nas escrituras. E ele vai refutar ao decorrer do seu livro essa ideia do maniqueísmo e suas falsas doutrinas. O Agostinho, ele vai traçando aí em meio à sua história aspectos práticos e importantes, demonstrando a sua conversão e de como o Senhor foi o cercando em cada etapa da sua vida, até que ele chega ao ápice ali da sua vida, que conforme ele foi o momento da sua conversão. Então é um livro que fala sobre família, é um livro que fala sobre adolescência, é um livro que fala sobre as dificuldades de um homem que luta contra o pecado, é um livro que fala sobre a importância, por exemplo, das amizades na sua trajetória, a importância de ter ali um discipulador, por assim dizer. Agostinho vai falar sobre o seu filho, por exemplo. Agostinho vai falar sobre um momento onde ele passou por enfermidade e ele começou a pensar nesse período de enfermidade acerca de um tema extremamente importante para onde ele iria após a morte. Então, com os aspectos práticos da sua vida, Agostinho vai desenvolvendo a sua teologia e filosofia. Então, é um testemunho banhado a uma linguagem filosófica com uma teologia extremamente profunda, robusta e muito saudável. Quando você chegar aí na sua leitura ali por volta do capítulo do livro 10 e 11, aí Agostinho vai se deter de forma mais técnica a fazer uma exegese dos primeiros versículos de Gênesis, que ainda assim vão nos enriquecer extremamente. Então, fica essa dica para você, Santo Agostinho, as Confissões. Você precisa urgentemente fazer a leitura dessa literatura. Eu já fiz a leitura das Confissões e fazendo esse vídeo, falando um pouquinho, tenho percebido como eu preciso ler novamente, tá bom? Eu espero ter te ajudado até aqui com essa dica literária e que Deus te abençoe.